Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula, aula número 3, o conjunto dos números complexos. Essa aula se destina a aluno do terceiro ano do ensino médio, ou do segundo grau. Vamos ver aí as potências de I. Nós vimos em aula passadas que I elevado ao quadrado é igual a menos 1. Agora nós vamos ver as potências com expoente 3, 4, 5. Então, I ao cubo. I ao cubo é I ao quadrado vezes I. Né? Conserva a base e somos expoente. Agora, I ao quadrado é menos 1. Então, no lugar do I ao quadrado, eu substituí por menos 1. Menos 1 vezes I é igual a menos I. Se fosse expoente 4, I elevado à quarta potência. Ora, é I ao quadrado elevado ao quadrado. Eu sempre transformo em I ao quadrado, porque essa é a parte que eu tenho que recorrer. Então, porque eu sei que I elevado ao quadrado vale menos 1. Substitui aqui. Ora, menos I elevado ao quadrado é mais 1. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Então, menos 1 ao quadrado é mais 1. Se fosse expoente 5, ficaria I elevado à quarta vezes I. Tirei a unidade para que o expoente fique par. Essa é a jogada. Esse é o lance aí que eu tenho que fazer. 4 mais 1, 5. Né? Então, o que é I ao quadrado? I à quarta potência é I ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui vale menos 1. Então, fica menos 1 ao quadrado é mais 1. Mais 1 vezes I igual a I. Agora, eu vou generalizar. Supondo aqui que o expoente aqui, N, fosse um número natural, pertencente ao conjunto dos números naturais. Então eu tenho lá, I elevado a 2n vai ser I elevado a n. Se o n for par, a resposta vai ser 1. Se o n for ímpar, a resposta vai ser menos 1. Agora, se eu somar I elevado a 2n mais um número aqui, 1, ou seja, um número ímpar. Então eu posso transformar isso aqui em I ao quadrado elevado a n vezes I. Porque aqui você conserva a base e soma os expoentes. Lá da quinta série, toda vez que aqui for uma soma, você volta na propriedade, que é a multiplicação de potências de mesma base. Aí fica I elevado a n vezes I. Porque I elevado ao quadrado é menos 1. Né? Sobra isso aqui. Agora, se o n for um número par, a resposta vai ser I. Se ele for um número ímpar, a resposta vai ser menos I. Vejamos isso com exemplo. Determine I elevado à 49ª potência. Ora, I elevado a 49 é a mesma coisa que 48 mais 1. Eu sempre tenho que procurar um expoente par. Ó. Então, fica I elevado a 48 vezes I elevado à primeira. É aquilo que eu falei. Eu estou voltando na propriedade. Se a base é a mesma, que é a letra I, você conserva a base e soma os expoentes. Esses anos todos aí, na quinta série, na sexta, era dado isso para você voltar ali. Aqui eu estou fazendo o contrário. I elevado a 48 é I ao quadrado. Elevado a 24, porque 2 vezes 24 é 48. Isso é potência de potência. I ao quadrado vale menos 1. Substitui ele aqui. Ó. Olha ele aqui. Menos 1 elevado à 24ª potência. O expoente é par. Vai ficar 1 positivo. 1 vezes I é igual a I. Exemplo 2. Aqui é 1, mas seria 2. Né? I elevado a 4x mais 1. Fiz a mesma coisa. Ó. Se está somando, eu multipliquei, voltei na propriedade, 4x vezes i. A base é a mesma, vermelhinha aqui, ó. Conserva a base, somos expoente. 4x é a mesma coisa de i ao quadrado elevado a 2x. I ao quadrado vale menos 1, substitui ele aqui, ó. Porque 2 vezes 2 é 4, né? Isso aqui vale menos 1. Menos 1 ao quadrado, expoente é par, é positivo. Então ficou 1 elevado a x vezes i, igual a i. Para todo x que pertencente aos números naturais. Porque 1 elevado a qualquer número natural é sempre 1. E 1 vezes I é I. Plano de Arcangauss. Você vê isso aí nos livros, são dois matemáticos. Gauss nós já vimos, né? Carl Friedrich Gauss, um alemão, né? Nasceu em 1777 e faleceu em 1855. E esse aqui é o Jean Robert Arcand, que nasceu em Genebra, na Suíça, em 1768 e faleceu em Paris, em 1822. São dois matemáticos. E por incrível que pareça, tem um terceiro matemático que deu interpretação geométrica anterior a esses dois matemáticos. Foi o Gaspar Wessel, esse norueguês que praticamente viveu a vida inteira e trabalhou na Dinamarca. Nasceu em 8 de junho de 1745 e faleceu em março de 1818. Não temos a fotografia dele, não.
O que é um plano de Arcand-Gauss? O plano de Arcand-Gauss basicamente é uma representação no plano cartesiano. Né? Aqui você tem o eixo das abscissas, o eixo x, aqui o eixo y. No eixo x ele colocou a parte real do número complexo e no eixo y ele colocou a parte imaginária. Esse ponto aqui é chamado de afixo ou imagem. É uma correspondência bionífica. Para cada ponto do plano está associado um único, né, número complexo. Então, para cada pontinho do plano cartesiano, você tem associado um número complexo. Chama correspondência bionívoca. O complexo com a letra C ou a perninha a mais. Esse é o plano de Arcand-Gauss, muito parecido com o plano cartesiano, né? Só que aqui fica números complexos. Falei na primeira aula, volto a repetir, não existe uma relação de ordem no conjunto dos números complexos. Eu não posso falar, por exemplo, que o complexo 98 mais 60i é maior, menor ou igual ao complexo Z igual a 100 mais 80i. No conjunto dos números reais eu posso falar, ó, 80 é maior que 60, 5 é menor que 7, menos 2 é maior que menos 9. No complexo, no conjunto dos números complexos, não existe essa estrutura de ordem. Módulo e argumento de um número complexo. O módulo é essa distância aqui, esse tamanho aqui, esse ρ que eu chamei aqui. Eu apliquei o teorema de Pitágoras, peguei o triângulo retângulo, ok? Isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto e o ρ é a hipotenusa. Então, ρ ao quadrado é igual a 2 mais B2. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Né? Pitágoras foi um matemático aí, que criou essa palavra matemática, viveu mais ou menos 550 anos de Cristo. Então, ρ é raiz quadrada de A2 mais B2. Eu extraí a raiz quadrada do primeiro e do segundo membro. O módulo é isso. Agora, o que é argumento? O argumento é a medida desse ângulo θ aqui que ele forma com o eixo x, esse ângulo θ. Para saber isso, basta você saber seno e cosseno. Então, seno de um ângulo é o cateto oposto, a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. E o cosseno de um ângulo é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Sabendo isso, você vai saber quantos graus tem esse ângulo aqui formado com o eixo x, com a parte real. Obviamente, o θ é maior que zero, menor que 2π. Ou maior que 0 grau, menor que 360 graus. Exemplo, determine o módulo e o argumento e faça uma representação geométrica do complexo z igual a raiz de 3 mais i. Ora, raiz de 3 é a parte real, está no eixo x. 1i, que é a mesma coisa de 1, e o 1 está na parte do eixo y, no eixo y, o eixo das ordenadas. Aqui, ó. Essa é a representação. Aqui está o afixo ou a imagem. E esse é o ângulo θ. Para saber o tamanho ρ, que é essa distância aqui, ó, que é a hipotenusa, basta saber o teorema de Pitágoras. Ρ ao quadrado é igual a 2 mais B2, ou seja, a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais a raiz quadrada de 1. Tá aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então isso aqui vai gerar 3. 1 ao quadrado é 1, 3 mais 1, 4. A raiz de 4 é 2, então o módulo aqui é 2, 2 unidades. Esse é o tamanho do ρ, o módulo. Agora, para saber o argumento cosseno de um ângulo é a medida do cateto oposto, aliás, a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, raiz de 3 dividido por 2. E o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 1, porque esse tamanho aqui vale 1, ó. 1, esse tamanho aqui é igual a esse. 1 meio. Ora, o ângulo cujo cosseno é meio, ou o seno, aliás, cujo seno é meio e cujo cosseno é a raiz de 3 sobre 2, é um ângulo de 30 graus. Você observa que esse afixo aqui, essa imagem, se encontra no primeiro quadrante. Então, o ângulo é de 30 graus. Porque se ele estivesse no segundo quadrante, ele seria maior que 90, menor que 180, lá da trigonometria. Se ele estivesse no quarto quadrante, seria maior que 270 e menor que 360 graus. Então, em termos de graus, está aí esse ângulo é de 30 graus. 2. Faça uma representação geométrica no plano de Arcand-Gauss desse conjunto. Z, que pertence aos complexos, tal que o módulo do complexo seja o número 4. Módulo. Então, o módulo é o tamanho lá. Então, fazendo Z igual a mais BI. Ora, ele falou que o módulo é 4. Então, no lugar do módulo, eu coloquei 4. Agora, o A2 e o B2 eu não conheço, não. Eu levei ambos os membros ao quadrado, ficou 4 ao quadrado, 16. 16 é igual a A2 mais B2. Isso é a equação de uma circunferência para quem já estudou geometria analítica. Quem nunca estudou geometria analítica realmente vai me desculpar, mas aí você não vai entender, não. Porque essa matéria de complexo ela é posterior, né,
a geometria analítica. Então 16 é igual a 2 mais B2, esta é uma circunferência de raio 4 e centro na origem. Então a interpretação geométrica é isso aqui, você pega o compasso e traça uma circunferência com raio igual a 4. Então essa é a representação gráfica no plano de Arcangauss, né, desse conjunto Z aqui. Então seria essa representação. Ele pode estar sobre esse raio aqui na circunferência, no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, no quarto. Até a próxima videoaula.